Olá, amigos, espero que estejam bem. Vamos orar para comentarmos mais uma vez o nosso livro do Apocalipse. Maravilhoso Pai que estás no céu, estamos aqui, Senhor, pedindo e eu peço individualmente, Pai, que me inspire para comentar esse livro tão importante, Senhor, para a nossa vida e que inspire também os meus amigos a entenderem. Tudo isso eu te peço humildemente, por Jesus Salvador. Amém, Senhor. Então, o comentário passado, nós paramos falando algo importante, uma menção importante sobre a questão de pessoas que não têm ainda o conhecimento da palavra de Deus, certo? Um grupo especial de pessoas. Então, na Bíblia, nós encontramos em Zacarias 13:6, capítulo 13, versículo 6, e diz assim: se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Essa é uma profecia e quando nós analisamos, nós podemos entender que na eternidade, muitas pessoas estarão lá sem ter tido conhecimento nem de Jesus direito e nem da palavra de Deus, certo? E que essas pessoas não sabiam ali deste plano de salvação. Então essa profecia também confirma isso que nós estamos falando da ignorância, né? Então, por toda a eternidade nós estaremos aprendendo, certo? Então nunca nosso conhecimento vai se esgotar, quanto menos aqui na Terra, na condição de mortais e caídos que estamos, certo? Bom, nós falamos muito também sobre os 7 selos, né, como fases do juízo, e os 2 grupos que haveriam de estar ali no finalzinho do conflito, né? Então, um grupo especial chamado de 144 mil, e é um número literal, por incrível que pareça, mas são pessoas que irão ensinar uma grande multidão de salvos, né, que irão ser conversos na última hora, no fim da história terrena, da história deste mundo, certo? E agora, em especial neste comentário, nós vamos fazer uma reflexão pessoal muito importante, de acordo com a palavra de Deus, certo? Aqui, com a Bíblia. Então, espero que vocês estejam também com a Bíblia para podermos acompanhar aqui nossa reflexão, certo? Então, primeiro, a gente vai analisar as características dos salvos, daqueles que vão herdar a eternidade. Então, nós temos pureza, consagração, fidelidade à palavra de Deus, mesmo sem conhecer. Aquela pessoa que vive de acordo com toda a luz que ela conhece, certo? Então, a gente pode achar em Apocalipse 7:2 uma menção e vamos ler apenas a primeira parte desse versículo. Então, vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ponto final. Então, essas pessoas irão receber o selo do Deus vivo, certo? Em contrapartida, nós podemos ver em Apocalipse 21:8, agora vamos seguir um pouquinho mais nossa Bíblia e vamos abrir em Apocalipse 21, versinho 8, nós lemos assim: porém, quanto aos... A minha Bíblia está escrito covardes, mas tem muitas que aparecem como tímidos. Quanto aos tímidos ou covardes, incrédulos, depravados, assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Que esta é a segunda morte. Então aí a Bíblia fala uma classe de pessoas, né, que tendo consciência ainda continuam fazendo essas coisas, tendo essa característica e não largam dessas características, né? Então nós vamos analisar aqui a palavra tímido, que foi o primeiro, né, que nós falamos, o primeiro caractere que nós falamos, certo? Então, no latim vem da palavra tímidos, né? E tímido é aquela pessoa, aquela classe de pessoas que se preocupa mais com a opinião de homens do que com a si próprio, com seu próprio conceito, do que aprender por si próprio. Então, ele se preocupar com os outros impede dele aprender as coisas por si próprio. Por isso que também tímido pode ser conceituado como injusto, certo?
certo? O tímido, ele é caracterizado, ele é chamado de injusto e de covarde também, porque ele se tira o direito de aprender e pesquisar por conta própria para acreditar naquilo que os outros falam. Se a gente for ver em Apocalipse 13, 7, vamos voltar um pouquinho aqui, diz assim: foi-lhe concedido também para guerrear contra os santos e o vencer. E recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Então aqui está falando... Não, eu acho que não é Apocalipse 17, desculpa. Apocalipse 13, 17. A fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número de seu nome. Então, Apocalipse 13, 17 fala de uma outra marca, que é o contrário do selo de Deus. Apocalipse 13, 17 fala da marca de Satanás, certo? Então... agora nós estudamos a respeito do caráter do tímido e por que ele não vai entrar no céu, certo? E lembrando que tímido é diferente de introvertido. Aí você pode fazer um estudo mais aprofundado na sua casa. Hoje em dia é só clicar no Google, é bem facinho, né? Então agora nós vamos mencionar 2 Coríntios, capítulo 10, 4 e 5, que nós vamos entender, analisar uma outra palavra muito importante. 2 Coríntios, capítulo 10, 4 e 5. Vamos achar aqui. Eu já estou em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, 4 e 5 nos diz assim: Pois as armas de nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir. Minha Bíblia está falando fortalezas, mas tem a Almeida, a RA está dizendo sofismas, para destruir sofismas, destruindo vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo, certo? Então, a Bíblia é uma arma para destruir sofismas, certo? Então, sofisma é aquele engano com dolo. É diferente da falácia, que a falácia é aquele engano sem dolo, aquele tagarela que fica blá, 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 sem maldade, mas também não deixa de ser engano, essa é a falácia. Mas o sofisma já é o engano com dolo, certo? Então, a gente faz essa reflexão e entende o seguinte, que eu escrevi aqui: o que não se encontra em preparação cristã escusa-se de estudar a Bíblia, apresenta atitude de arrogância, desrespeito e dissimulação. Mas já o que se encontra na prática da fé e da preparação cristã, além de demonstrar um perfil educado e polido, respeitoso, consegue dialogar ressaltando as coisas que se têm em comum. Mostra-se feliz, mesmo sem determinada luz. Não se exalta pelo conceito que possui. Pode possuir ausência de luz, mas não luz rejeitada. Então, eu termino essa reflexão com essa frase. Eu vou colocar também na descrição desse vídeo aqui por escrito, né? Porque é uma reflexão mais profunda. Então, que Deus te abençoe no conhecimento da palavra de Deus e que Deus nos conduza, a mim e a você, para a eternidade. Até mais, até o próximo comentário, pela graça de Deus.